O dia em que meus filhos menores salvaram a minha vida. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora e se você ainda não me conhece, eu tenho esse canal que nós falamos sobre coisas da vida, maternidade, nós falamos sobre segurança nas redes, nós falamos sobre adoção e outras coisas interessantes. Também eu conto lindas histórias reais, lindas para aquecer o coração. Trago para você também reflexões. Então, se você gostar, por favor, se inscreva no canal. Por favor, deixa o seu like, deixa um comentário. Vai ser muito legal, vou ficar muito feliz, tá bom? A história de Rachel e os seus 4 filhos. Fica aí que a história é linda. Eu era feliz. Durante os 7 anos, eu me relacionei com um homem maravilhoso, um homem gentil. Nós crescemos juntos. Nós tivemos filhos e nós criamos os nossos filhos, até que num determinado momento eu percebi algumas atitudes e a bebida começou a tomar conta do comportamento dele. E eu achei melhor naquele momento, conversamos e resolvemos terminar em paz, resolvemos terminar o nosso casamento e nos divorciar. E assim foi, e eu continuei criando os meus filhos. Naquela noite, eu cheguei em casa, como todos os outros dias, juntamente com os meus filhos, e começamos a nos preparar para jantar, os banhos, a organização da casa e a nossa rotina de sempre, né? A rotina de uma mãe, a rotina de uma dona de casa, que você deve saber como é, né? Muita coisa para fazer, para dar conta, escola, tarefas, ver o que precisa na casa, compras e tudo mais que envolve que uma dona de casa e uma mãe faz, né? Quando de repente eu ouvi ele chamando. Ele chamou na porta. Rachel! E o tom de voz dele, a forma como ele chamou, me assustou. E eu imediatamente chamei os meus filhos e nós fomos para o quarto. Ele entrou por conta própria dentro de casa e nos encontrou acuados, eu e meus 4 filhos no quarto. Ele me olhava, ele tinha um olhar ameaçador, um olhar de psicopata, sabe? E até hoje, quando eu lembro desse olhar, isso gela o meu coração. Eu acredito que também dos meus filhos, a forma como ele me olhou, a forma como ele foi se aproximando de nós. Imediatamente, ele apontou a arma para mim e atirou, sem pensar. O tiro bateu no meu braço e quebrou meu braço imediatamente. Meus filhos vendo o sangue jorrando e o perigo que eu estava correndo, o inacreditável neste momento aconteceu. Antes de terminar a história, eu quero contar que os meus filhos, eles trabalham como atores em agências. E os meus filhos, 2 semanas antes, haviam tido aula de defesa pessoal e algumas formas de mover, como desarmar alguém, para a representação que eles iam fazer na agência que eles trabalhavam. Pois bem, essas informações serviram para que o meu filho, um dos meus filhos, conseguiu desarmá-lo, tirou a arma dele, tá? O outro filho ficou tentando segurá-lo. E, gente, a partir desse momento, eu vou te falar coisas que quem conhece essas crianças sabe que isso é verdade, que isso é possível. Quem conhece os meus filhos, mas é inacreditável. Eles conseguiram desarmá-lo, eles conseguiram me puxar. A minha mais nova, ela pegou a irmãzinha, escondeu ela debaixo da cama e foi lá e conseguiu me puxar. E ainda passou um tecido, sabe, em volta do meu braço, que eu estava sangrando
muito, eu estava sangrando muito. No dia eu perdi 1/4 do sangue do meu corpo, para vocês terem ideia do tanto que eu estava sangrando. E correram para pedir ajuda. Ele, o assassino que queria acabar com a minha vida, quem sabe com a vida dos meus filhos, ele estava tão bêbado que ele acabou realmente desmaiando. E assim eu fui socorrida, e assim veio o socorro para mim. E foi assim que os meus filhos, com pequenos conhecimentos de defesa pessoal, salvaram a minha vida. Isso parece um filme, mas não é. Isso é vida real. Isso aconteceu. Os meus filhos salvaram a minha vida. E agora eu quero conversar com você. E você? O que você tem na sua vida que você acha que é fraco e frágil e que tem, na verdade, o poder de salvar a sua vida? Reflita sobre isso. O que você acha, quem sabe, assim como a Rachel, ela achou que tinha 4 criancinhas frágeis na sua casa. E que, por um lado, não deixava de ser. Porém, muitas vezes, o que nós temos de fraco, o que nós temos que ninguém dá nada, pode trazer grandes transformações para a sua vida. Assim como Rachel, você pode ter uma quantidade pequena de dinheiro, nenhuma credibilidade, mas são os momentos cruciais de luta e decisão. Você poderá descobrir que o pouco que você tem pode dar um golpe inesperado e remover os obstáculos.